Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2020 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, aula do dia 30 de agosto de 2020. A lição tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. Como vencer as oposições à obra de Deus. O texto áureo está em Romanos, capítulo 8, e versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos encontrados. Ele é muito maior, imensamente maior. Ponto central, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O objetivo geral da nossa lição é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Nós já tratamos aqui que Neemias foi um estrategista. A forma como ele agiu, as medidas que ele tomou, realmente foram importantíssimas para o sucesso de toda a obra. Objetivos específicos. Primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro, destacar quais armas espirituais Neemias usou para vencer as oposições à obra de Deus. Leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 8, versículo 8 ao 20. E na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4, e o capítulo 5 e o versículo 5. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por trás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida
aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina. Ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vejam bem, quando nós olhamos para a vida de Neemias, talvez uma análise superficial da pessoa de Neemias nos levaria a entender que Neemias seria frágil, fraco para enfrentar os inimigos que ali estavam. Ora, Neemias era copeiro do rei. Não havia, ou não há no histórico de Neemias, antes deste momento de voltar de ir a Jerusalém, né, para reconstruir os muros, não havia no histórico de Neemias nenhuma ação militar. Então a gente pensaria o seguinte: o que copeiro de rei está fazendo reconstruindo o muro, virando pedreiro? E o que copeiro de rei vai fazer enfrentando os inimigos? Só que quando nós lemos o livro de Neemias, nós percebemos que, como líder, Neemias foi completo. Ele tinha estratégia, ele tinha ação de controle, ele tinha coordenação, Neemias tinha coragem, Neemias tinha um espírito aguerrido, Neemias não tinha medo dos inimigos. O texto bíblico que lemos nos mostra que quando ele ficou sabendo que os inimigos iriam atacar o povo de Israel, ele não parou a obra. Ele não parou a obra, mas também ele não deixou a cidade desguarnecida. Ele preparou tudo, organizou tudo com uma estratégia militar. Colocou gente para trabalhar, gente com espada, outros trabalhando com a espada cingida, outros trabalhando, é lógico que é metafórico, né? Com uma mão trabalhava e com a outra segurava a arma. É lógico que a arma estava compondo ali todo o aparelhamento de guerra do soldado naquele tempo, né? Então, hoje a gente diria que a arma estava no coldre, a espada estava na bainha, mas estavam todos atentos. E a estratégia de Neemias, a atitude de Neemias foi tão efetiva que só dos inimigos ouvirem o que ele estava fazendo, isso desarticulou qualquer tentativa de ataque dos inimigos. Então, Neemias é sim uma figura espetacular e a gente vai perceber que era o homem certo para este momento da reconstrução em Jerusalém. Vamos aos comentários da nossa lição. E o nosso comentarista, na introdução, ele vai nos dizer que na lição 7, nós observamos como a construção do muro em Jerusalém provocou dura resistência. Nesta lição de número 9, nós vamos observar mais detalhadamente as diferentes formas de seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. É interessante que o povo de Deus não só venceu os inimigos, não só concluiu a obra. Eu aprendo com isso que Deus é um Deus de satisfação, Deus é um Deus de plenitude, Deus é um Deus que nos faz viver satisfatoriamente. Para Deus não tem como fazer mais ou menos ou fazer parte de alguma coisa. Com Deus, tudo fica pronto porque é projeto de Deus. E tudo aquilo que é projeto de Deus segue adiante. Primeiro ponto, qual a procedência desses ataques? Primeiro parágrafo,
A Bíblia revela a verdadeira força por trás dos ataques. E aqui o nosso comentarista, saudoso pastor Eurico Bergstein, ele vai dizer o seguinte, que nós percebemos aqui que a nossa luta é antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais atacam. Quem me conhece sabe que eu não sou de espiritualizar tudo. Não sou de ficar espiritualizando as coisas. Tem coisa que não é do diabo, tem coisa que é do homem. É o ser humano que faz. Tem luta que nós arrumamos, tem luta que outras pessoas arrumam pra gente, tem luta que o diabo arruma. Eu não sou de espiritualizar tudo, mas uma coisa nós precisamos, principalmente nos dias em que vivemos, ter uma visão espiritual da coisa. O mundo espiritual das trevas é mais ativo do que a gente pensa. Então, às vezes, nós estamos lutando com armas erradas. Estamos lutando acreditando que é uma luta humana, estamos lutando com armas humanas. E são lutas espirituais. As armas espirituais não podem prosperar em lutas humanas. Aliás, as armas humanas não podem prosperar em lutas espirituais. Então nós temos que aprender a lutar com a arma certa. Tem um livro muito antigo chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E neste livro, ele vai nos dar algumas dicas, ou alguns conselhos para vencermos. E uma das coisas que o Sun Tzu ensina é que nós precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos conhecer da batalha e precisamos conhecer o inimigo. Se nós conhecemos a nós mesmos, se nós entendemos a batalha e se nós conhecemos os nossos inimigos, com toda certeza nós iremos vencer. Segundo parágrafo, o comentarista vai tratar sobre qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta. A Bíblia nos ensina, primeiro, a resistir no dia mau e depois de ter feito tudo, ficar firmes. Efésios, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Paulo nos fala para nós tomarmos toda a armadura de Deus, e ele vai descrever toda a armadura de Deus, usando metaforicamente a figura da armadura que o soldado romano usava no fronte da batalha, no calor da batalha, e ele fala para que possais resistir no dia mau e depois de ter feito tudo, ficardes firmes. Então, essas armas espirituais estão descritas em Efésios capítulo 6 e versículo 13. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da verdade, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. E depois que ele traça toda o escudo da fé, depois que ele traça toda essa armadura, Paulo diz assim, orando em todo o tempo. A oração. A oração é aquilo que nos põe perto de Deus. A oração é a maior arma do crente, porque ela nos envolve, nos cobre, nos protege, nos encoraja, traz a presença de Deus, perturba o inimigo. A oração, ela, como diz Paulo nesse texto de Efésios capítulo 6, deve ser uma oração de todo o tempo. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, o comentarista vai nos falar sobre... Coloquei esse negócio aqui no meio, vai nos falar sobre, nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. E ele nos coloca que a Bíblia nos diz que quem vence o mundo, texto que lemos agora, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé. A fé. A fé nos torna inabalável. A fé nos torna firmes
diante das adversidades, diante dos problemas, diante das dificuldades. A fé nos faz vencer as batalhas. A fé nos faz resistir. A fé nos faz não desanimar, prosseguir adiante. É por isso que a Bíblia nos ensina a orar, pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Quanto mais solidificada em Cristo a nossa fé estiver, mais resistência nós teremos. Quanto maior for a nossa fé, mais resistência nós teremos. A fé tem que ser desenvolvida, trabalhada, e o Espírito Santo nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Quarto parágrafo, nesta luta, as armas devem ser espirituais. Eu já disse aqui que lutar lutas espirituais com armas carnais é problema. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo, porque para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as fortalezas do diabo. Então, nesta luta espiritual, as armas não podem ser carnais, as armas têm que ser espirituais. E o comentarista nos coloca que só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. E eu fiz uma observação aqui que é a seguinte: precisamos entender o tipo de luta que lutamos. Quem não entende o tipo de luta que está lutando, não podem selecionar a arma correta para vencer aquela batalha. Não pode, né? Quem não entende o tipo de luta que está lutando, não pode selecionar a arma correta para vencer aquela batalha. Mas quem consegue compreender o tipo de luta que está enfrentando, sabe usar a arma certa. Até mesmo nas batalhas daquele tempo, o soldado precisava saber usar a arma certa. Havia a lança, que atingiu o inimigo entre 2,5 metros e 3 metros de distância. Aliás, antes disso, havia os arqueiros, que atingiam os inimigos entre 150 e 200 metros antes do primeiro contato inicial com a infantaria. Quando a Bíblia fala de um tiro de flecha, ela está falando de uma distância entre 150 e 200 metros. Depois dos arqueiros, havia a cavalaria que ia à frente da infantaria para enfrentar os inimigos. Depois tinha a infantaria, que já era batalha corpo a corpo. E nesta batalha, os primeiros homens da infantaria levavam a lança, que media entre 2,5 metros e 3 metros de comprimento, para atingir os inimigos. Depois que esses inimigos eram atingidos com a lança, a infantaria tinha os soldados com escudos e espadas. Então, nós precisamos entender a batalha que estamos lutando, o momento da batalha que estamos empreendendo e usar a arma certa para isso. Na sequência, nós vamos ao segundo ponto da lição, onde o nosso comentarista coloca que o inimigo procura atingir a nossa fé. Por que o inimigo procura atingir a nossa fé? Porque se ele nos desestabilizar a fé, nós perdemos a confiança em Deus. E quando nós perdemos a confiança em Deus, automaticamente, concomitantemente, nós perdemos a batalha. Então ele vai procurar desestimular, desarticular, atingir a nossa fé. Que nós tenhamos uma fé inabalável. Por isso que o salmista diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Primeiro parágrafo: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Aqui tem umas coisas interessantes aqui colocadas pelo comentarista. Os inimigos diziam: que fazem estes fracos judeus? Que fazem estes fracos judeus? De fato, nós somos mesmos fracos. Só que eles estão fazendo o quê? Usando o desprezo. Geralmente, quando o inimigo sabe que não vai vencer, ele tenta nos desdenhar, nos desprezar. Ele tenta exteriorizar as nossas fraquezas. Queridos,
se nós começarmos a acreditar naquilo que os inimigos falam, nós perderemos totalmente o foco da batalha. Somos fracos? Somos, nós sabemos disso. Paulo reconheceu isso, Paulo disse que ele era fraco, mas ele disse o seguinte: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, ou seja, as nossas fraquezas são oportunidades para o aperfeiçoamento do poder de Deus. Só que os inimigos, quando desprezavam aqui o povo de Israel, dizendo: o que fazem esses fracos judeus? A intenção deles não era levar os judeus a refletirem nas suas limitações e terem a certeza que a batalha seria vencida pelo Senhor. A intenção deles era produzir um desânimo. Só que nós precisamos entender o seguinte: nós somos fracos, mas a batalha é do Senhor. Se estamos lutando as guerras do Senhor, nós precisamos confiar na força do Senhor e não na nossa própria força. Se nós confiamos na força do Senhor, nós iremos sempre vencer. Então, eles desprezavam. Outra coisa que o comentarista coloca é que quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. A gente não luta uma batalha nos comparando com o inimigo, com a força do inimigo. Não, porque a nossa força pode ser pequena. Tem um texto na Bíblia que me chama muita atenção. 1 Samuel capítulo 4, se não me falha a memória, quando o escritor registra o cântico de Ana. Quando Samuel nasceu, ela cantou, ela louvou o Senhor. Ele diz que o Senhor faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. E ela vai louvando ao Senhor e ela diz assim: no Senhor a minha força é exaltada. Ou seja, a nossa força que é pequena, quando nós depositamos essa força no Senhor, ela é exaltada. Lembra dos discípulos nas duas multiplicações de pães e peixes? Eles tinham um pouquinho que não dava nem para os 12 comer, mas colocaram nas mãos de Jesus. E nas mãos de Jesus alimentou uma multidão de cerca de 15 mil pessoas. Depois, na segunda, cerca de 12 mil pessoas. E ainda sobejou, ainda sobrou. Por quê? A nossa força é pequena, mas quando colocamos a nossa força nas mãos do Senhor, Ele multiplica as nossas forças. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo.
Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo. Eu parei olhando, me localizando aqui. Segundo parágrafo. O inimigo ataca com as armas do escárnio. E o nosso comentarista colocou o seguinte: trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Deixa eu fazer a leitura do texto de Neemias, capítulo 4, versículos 3 e 4, que é um texto citado aqui pelo comentarista. Olha o que os inimigos falam. Eles estão usando aqui, deixa eu voltar lá, para eu grifar. Eles estão usando aqui a arma do escárnio. Olha o que eles dizem. Estava com ele Tobias, capítulo 4, versículo 3 e 4. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, no caso o muro, vindo uma raposa, derribará o seu muro. Aí Neemias diz: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Então os inimigos estavam usando o escárnio, escarnecendo, dizendo: olha, vocês estão tentando edificar esse muro, ainda que vocês edifiquem, ele vai ser tão frágil, tão fraco, que se uma raposa saltar sobre o muro, ele vai cair por terra. É lógico que eles sabiam que não era assim, mas eles fazem assim para tentar abalar psicologicamente o povo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Uma das principais estratégias do diabo num fronte da batalha conosco é tentar nos desestabilizar psicológica e emocionalmente falando. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê crescimento, amadurecimento emocional. Que o Senhor nos faça ser emocionalmente fortes, psicologicamente maduros, porque o diabo vai tentar atacar a nossa mente. Porque quando ele ataca a nossa mente e nos faz perder a expectativa de vitória, a esperança, nós não conseguimos agir mais, não conseguimos fazer mais nada. Aí Neemias ora a Deus e diz: escuta o que eles estão dizendo, que caia sobre eles o seu opróbrio. Em nome de Jesus, tenha uma mente equilibrada. Tenha suas emoções, seu psicológico equilibrado, porque só de estarmos equilibrados, nós conseguimos resistir o inimigo durante a batalha. Vamos então ao terceiro parágrafo deste segundo ponto, onde o comentarista coloca que o inimigo chama a nossa atenção. Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas. O inimigo está chamando a atenção e chama a atenção para aquilo que é negativo. O inimigo está dizendo assim: olha, vocês vão conseguir realmente consertar essa bagunça toda que foi feita? Vocês conseguirão vivificar os montões de pó das pedras que foram queimadas? Ele está dizendo: não, vocês não estão entendendo, vocês estão achando que o negócio está fácil? Não está, não. Ou seja, ele está querendo que a gente tire o foco do Senhor que pode nos dar a vitória e coloque o foco nos problemas. Se você ler Mateus capítulo 14,
você vai perceber que os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia sob a ordem de Jesus. Jesus é que tinha compelido os discípulos, ou seja, obrigado os discípulos, convencido os discípulos a atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Jesus foi para o monte orar sozinho. A Bíblia diz que o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E quando Jesus foi ao encontro deles andando por sobre as ondas, eles pensaram que Jesus era um fantasma, gritaram, aterrados de medo. Jesus disse: não vos assusteis, sou eu, não temais. Aí Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as ondas. O Senhor disse: então vem. Pedro desceu do barco, começou a caminhar por sobre as ondas e olhando para Jesus. Aí de repente o texto de Mateus 14 diz assim: Pedro, porém, reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. E então ele gritou: socorre-me, Senhor. O Senhor chegou, o levantou, falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? E entraram ambos para o barco. Veja só, nós não podemos olhar para a força do vento. Não podemos dar mais crédito à força do vento do que à presença de Jesus conosco. Precisamos ter muito cuidado com isso. Eu costumo dizer que nós não podemos perder o foco. Eu gosto sempre de usar a seguinte expressão: o dom da vista e o dom da visão. O dom da vista nos faz enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. O dom da visão nos faz enxergar além. O dom da vista está ligado ao nosso globo óptico. O dom da visão está ligado à visão que Deus nos dá. Infelizmente, queridos, muitas pessoas têm deixado o dom da vista sobrepujar o dom da visão. O dom da vista é a realidade que você vê. O dom da visão é aquilo que o Espírito de Deus te faz enxergar. Então, que nós não percamos a visão, que nós não percamos essa expectativa que a visão nos dá, porque só o dom da visão realmente pode nos fazer ir além e enxergar além dos nossos próprios olhos, que essa seja uma verdade e uma realidade na sua vida. Então, o inimigo chama a nossa atenção para aquilo que é difícil. Nós precisamos entender o seguinte: o nosso comentarista propõe que quem faz a obra de Deus é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos. Ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos. A Bíblia diz assim: quem desprezará o dia das coisas pequenas? Deus é Deus de coisas pequenas também. Quarto parágrafo deste segundo ponto: o inimigo usa contra nós os boatos e mentiras. Boatos e mentiras. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Qual é a resposta de Neemias? Às vezes a gente dá muita atenção a boatos e mentiras. E eu sei que não é fácil ouvir boatos e mentiras a nosso respeito. Mas olha o que Neemias faz. Neemias diz assim: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. Pronto. Neemias não está dando muita ideia para o que eles estão dizendo. Neemias não está se importando com o que os inimigos estão dizendo. Neemias está dizendo o seguinte: olha, vocês estão inventando isso, isso é coisa do coração de vocês. Deixa eu voltar aqui, eu tinha feito uma anotação aqui, ó, e acabei esquecendo de falar, quando no terceiro parágrafo, os inimigos chamam a nossa atenção para as coisas que são falhas. Existe um texto, 2 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4 e o versículo 14 ao 19. Quando Senaqueribe afrontou Ezequias, dizendo que entraria na cidade, conquistaria Ezequias, destruiria Jerusalém. Ezequias, ele levou esta afronta a Deus. Porque Senaqueribe disse assim: que confiança é essa em que tu te estribas, dizendo que Deus te livrará? Porventura os deuses das demais nações puderam livrá-las das nossas mãos? Ezequias vai orar a Deus e fala: Deus, os deuses das demais nações não puderam livrá-las, porque deuses eles não eram,
mas tu és Deus. Ou seja, ele está dizendo, se o Senhor permitir a gente ser cativo de Senaqueribe, a gente vai, mas é o nome do Senhor que está em jogo. Tu és Deus de verdade. E a resposta de Deus através de Isaías é que Deus iria desmantelar o exército de Senaqueribe. E aconteceu. Numa só noite, 185 mil soldados assírios foram mortos pelo anjo do Senhor. Então o Senhor está conosco e é Ele que quem peleja as nossas batalhas. Quinto lugar. Quinto lugar. O inimigo usa como arma a astúcia. Astúcia. Neemias foi chamado para um momento de descanso, mas Neemias diz o seguinte, olha, eles intentavam fazer-me mal. Neemias consegue compreender isso. E qual é a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. O que Neemias tem aqui? Discernimento. Neemias tem primeiro discernimento. Porque ele diz, olha, porém tentavam me fazer mal. Neemias tem também envolvimento e prioridade. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. É importante quando nós temos discernimento, saber que o inimigo pode até aparentemente estar nos convidando para coisas boas. As aldeias de Ono eram lugares que tinham casas de veraneio. Os inimigos estavam dizendo para Neemias, vem descansar com a gente. Neemias ficou 9 anos ininterruptos. Só depois de cerca de 9 anos que ele volta para estar próximo, junto ao rei Ataxerxes novamente. Mas ele diz, olha, eles querem me matar, eles não estão me convidando para um passeio, para um final de semana, num sítio, nada disso. E depois Neemias, ele se mostra envolvido e mostra que ele tem uma prioridade. Sexto lugar, o inimigo usa armas de ameaça. Eles ameaçaram Neemias, dizendo que iam guerrear contra eles. Neemias diz que eles oraram. Oramos ao nosso Deus e pusemos guardas contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. O que é isso aqui? Prudência. Eles foram prudentes. Os inimigos estão dizendo que vêm e eles são prudentes para não ficarem à mercê dos inimigos. Terceiro ponto, qual o segredo da vitória dos judeus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam dentro da vontade de Deus. Neemias está convicto disso. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, o Deus dos céus nos faz prosperar. Essa certeza nos guarda das precipitações. Eles venceram porque tinham certeza que estavam dentro da vontade de Deus. Se estamos dentro da vontade de Deus, temos que ir adiante. E o Senhor vai nos fazer prosperar. Segundo, os judeus venceram pela oração. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, porque o Senhor pode resolvê-la. Nós também devemos orar, porque a oração vai fazer diversas coisas. A oração pode impedir que alguma coisa nos estorve, nos afaste, né, da oração. Né? Nós perseveramos em oração, porque essa perseverança na oração pode impedir que alguma coisa nos afaste da oração. Nós perseveramos em oração, porque quando persistimos em oração, o diabo não consegue tornar a coisa mais pesada, então é persistir em orar, ou
ainda que o diabo torne a coisa mais pesada e difícil, a gente persiste em orar. Foi o caso de Daniel, que orou durante 21 dias. Perseverar em oração é orar até que venha uma resposta de Deus para a nossa vida. E perseverar em oração é uma prova de que o espírito de oração opera em nós. Então, quando nós perseveramos em oração, nós conseguimos vencer, nós conseguimos dissuadir o inimigo e conseguimos alcançar a vitória. Que nós possamos aprender com Neemias. Essas estratégias, as armas espirituais que Neemias usou, o fez vencer as batalhas. Perceba que Neemias usou armas humanas, sem dúvida nenhuma. Ele colocou vigias, homens com armas na mão, ele foi prudente, mas ele usou também armas espirituais. Ele orou ao Senhor e confiou que o Senhor iria dar livramento. Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa 9ª aula. Semana que vem estudaremos a 10ª lição. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Um grande abraço em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.